Olá, gente, boa noite. Eu acredito que já estejamos aí ao vivo. Deixe-me ver aqui. Me pede para criar uma sala, não. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Olá. Deixe-me apareceram algumas outras configurações aqui. Aí eu estou ajustando. Isso. Isso. Acho que alguma coisa alterou aqui no Instagram e surgiram novas orientações aqui que eu tive que seguir um tutorial. Me perdoem aí o ajuste de início. Nós estamos aí ao vivo. Boa noite a todos. Hoje eu não estou com todo o meu equipamento aqui à disposição porque não estou em casa, estou no local de trabalho. Mas acredito que está tudo bem, né? Tá tudo quanto ao enquadramento. Boa noite, o som. Eu gosto sempre de confirmar. Que bom. Deixa eu ver se fica melhor de ver os comentários de óculos ou sem. Acho que está dando no mesmo. Vou ficar sem eles. Muito bem, gente. Boa noite. Pensei que fosse estar aqui sozinho hoje, gravando conteúdo para quinta, né? Mas que bom que num feriado aí, 8 horas da noite, estamos aqui juntos, conversando mais uma vez sobre espiritismo. Muito bem, que coisa boa. Então, não tô só. Aí Mel colocou aí, claro que não. Muito bem, Mel. Joia. Sigamos, né? É a sequência do nosso trabalho, a perseverança que faz com que ele cresça e chegue a mais pessoas e acalente corações necessitados. Então, gente, para começar a nossa live de hoje, vamos fazer a nossa prece de sempre, não é? Pedindo ao Pai Maior a inspiração, a paz de espírito, a intenção em sua sabedoria para que a gente possa ter uma conversa clara e que traga algum tipo de conteúdo a acrescentar na caminhada de todos nós. Tenhamos uma boa troca. Então convido a todos, a quem puder e quiser, a fechar os olhos, a acalmar a sua respiração e intencionar o divino em nós e a conexão com esse divino. E vamos fazer uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e nos orienta nessa caminhada, na busca pelos teus ensinamentos, a prática dos teus ensinamentos. Muito bem, gente. Boa noite. Muita gente querida, né? Já vi por aí Márcio, Melissa, Bárbara, Firmina. Ah, que coisa boa, Firmina. Esse ano eu ainda não tinha te visto aqui nas lives. Obviamente já vi seus comentários. Sei que você está, mas eu não tinha observado ainda. Gente,
sobre perguntas que surgirem e observações, podem fazer aí nos comentários. Hoje eu não tô com minhas auxiliares aqui passando para mim no WhatsApp as perguntas de vocês, mas podem fazer. Caso eu não veja na hora, vocês repitam e a gente vai fazendo essa troca, tá? E eu leio aqui mesmo nos comentários que vão surgindo na minha tela do celular, pelo Instagram. A proposta das lives, né? Assim como todo o conteúdo da quinta, porém esse é mais sistematizado, né? Sempre surgem vocês sempre têm publicado, surgem não, sempre são publicados vídeos, textos. A gente tem o Evangelho no Lar dos domingos, e toda o blog e site são alimentados com o mesmo conteúdo da Quinta de Luz, está lá, né? Para quem de repente não seja muito familiarizado ou prefira usar o computador em vez do celular para ler, lá no blog, no site, tem todo o nosso conteúdo mesmo que a gente tem aqui de publicações no Instagram, tá? Lá vocês também podem pedir tratamento à distância, tá? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí, que eu sempre falo no tratamento à distância, na água fluidificada, que tem orientações lá no blog, no site para isso, tá? Bem como aqui no Instagram, que é como a espiritualidade tem conduzido os nossos tratamentos, tá? Então acontecem os tratamentos em casa a partir do momento que vocês solicitam, a partir do momento que vocês põem lá água para fluidificar, e vocês conseguem potencializar esse movimento em si também com o Evangelho no Lar. Tudo isso está lá nos nossos veículos aí na internet, tá? E em breve estaremos reabrindo a casa, se Deus quiser, em uma nova formatação. Já foi dito aqui, João já veiculou um vídeo a respeito, que não mais na Madalena, e sim no Engenho do Meio, né? Então vai ter essa mudança de endereço, mas o trabalho da quinta continua com a mesma filosofia de sempre, um trabalho de amor, caridade, um centro espírita universalista que está de braços abertos a acolher a todos aqueles que procuram, que julgam que através do espiritismo encontram algumas respostas para o seu caminho, para seus questionamentos, ou mesmo alguma paz no seu coração. Muito bem, a proposta como eu disse, eu estava dizendo, das lives das quintas-feiras, é justamente trazer esse debate a respeito de ideias. A gente começou com os dirigentes, né, que na casa somos 5, que tomamos conta dessa gestão da Quinta de Luz. Temos o João Luiz, que é o nosso diretor, a Maria de Jesus, a Alexandra, o Márcio e eu, que a gente vai alternando aqui nas quintas-feiras, abrindo esse espaço para conversar sobre espiritismo. E nas minhas reflexões e, enfim, do que trazer para a gente conversar, depois da live do mês passado, isso dá que somos os dirigentes por aqui, dá mais ou menos uma live por mês, né, para cada um, porque vai um por semana. E aí o mês passado, depois que apresentei a minha live, que estive aqui com vocês, fiquei ali matutando na temática seguinte. A gente tem uma orientação, realmente um roteiro que segue aí a livre escolha de cada um, dentro do seu âmbito de maior estudo ou envolvimento nos trabalhos da casa. Mas aí me veio à mente,
e me chamou a atenção esse insight, essa intuição, a questão de falar um pouco com vocês sobre a vida corporal e a vida espiritual, o corpo e o espírito, que tendemos, pelo menos eu observo assim na maioria dos casos, a perceber ou querer interpretar como algo separado, né? Eu estou aqui e o meu espírito, a gente fala assim, né? O meu espírito, o espírito de fulano, mesmo esse fulano ou cicrano estando ainda vivendo na matéria, ainda encarnado, a gente fala como se com essa condição, né? Como se estivesse dividindo. Ele na fisicalidade é uma consciência e em espírito ele é uma outra, digamos, uma outra entidade consciencial, né? E isso não existe, né? E a gente vai entender, ou tentar entender, pelo menos aqui dá o pontapé inicial, um pouco disso, o porquê. Isso não é bem assim. Você pega lá o livro dos espíritos, né? A codificação espírita, ela deve sempre ser vista, tenham em mãos, né? Se não o livro, os livros da codificação, é fácil baixar na internet, você baixa no celular. Hoje em dia, realmente, nós temos esse acesso, né? À comunicação. Então, você pode baixar os livros da codificação espírita lá do Allan Kardec no celular, através de download grátis, se encontra aí na internet. Vai numa fonte segura, checa, né, a fonte da qual você está baixando, porque realmente tem textos. A gente está no mediunato, que é o estudo com os médiuns da Quinta de Luz, vendo uma obra do Kardec, que foi verificado por um dos dirigentes, por exemplo, que downloads disponíveis na internet estão adulterados. Então, vocês chequem as fontes e depois de checar é que façam o download para poder ler esses livros, ter em mão, porque sempre tem que ser visitados, tá? É uma obra filosófica, de cunho científico, que vai estruturada cientificamente, que evolui através do tempo, então, que tem suas consequências religiosas, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é a reflexão a respeito de si, com a ajuda dos espíritos a partir do momento que nós estudamos o método de comunicação com o mundo deles, o mundo dos espíritos, tá? Deles eu considero aqueles que veicularam a codificação, tá? Mas o nosso mundo real, a pátria espiritual, dita assim, para a qual nós retornamos algum dia e ficamos nesse movimento de ir e voltar através das vidas sucessivas. Então, se você pega o livro dos espíritos, é o primeiro livro da codificação, é o livro onde o Kardec tem a curiosidade, enquanto cientista, de buscar explicação para os fenômenos que surgiam na época, fenômenos físicos, espírito aparecendo, gente falando em língua que não tinha acesso, não tinha domínio dessa língua, pancadas em parede, portas, mesas, aliás, batendo em uma ordem alfabética, ou criado um código e as mesas respondiam, teatros onde um médium, assim, um sensitivo, juntava pessoas e fazia o seu movimento de extrafísico ali, né? Flutuava, enfim, abriu margem também para muita fraude na época, mas muita coisa foi verdadeira. Isso chamou a atenção do Kardec, aí, que era um cientista, e foi lá pesquisar esse fenômeno, crente que poderia haver alguma explicação para os seus anseios de cientista, não é?
Então, e lá ele se depara com outras consciências. Ele se depara com um fenômeno que era promovido por outras consciências, e essas consciências habitando num mundo ainda desconhecido, dito mundos espirituais, ou mundos espirituais não, mundo espiritual. Aí alguém perguntou aí, são as mesas girantes? Né? O pontapé inicial do trabalho do Kardec é justamente o fenômeno das mesas girantes, que se espalha na França, né, como uma distração. As pessoas se reuniam em volta das mesas, que essas mesas têm registro de vídeo, de foto, de registros claros a respeito. As mesas girando, batendo, sendo arremessadas de um lado para o outro, até que algumas pessoas, inclusive o Kardec, cria um tipo de código, né, onde ele faz as perguntas e as mesas batem através de pancadas, e através dessas pancadas ele é o início da pesquisa, ele vai tendo resposta. Vamos supor, uma pancada é sim, duas não. Aí ele faz perguntas e a mesa bate. E é testado, as mesas são testadas, né? E a partir daí é interessante, uma das primeiras perguntas que são respondidas ao Kardec, né? Quem são vocês? Aí eles respondem a consciência, algo assim, a consciência daqueles que já viveram entre vós, né? Então, a partir daí o Kardec percebe que não é algo inerente a um fenômeno, mas a um efeito inteligente. E ele vai pesquisar e desenvolve toda a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro, tá? E, sem sombra de dúvida, pedagogicamente, para quem quer entender um pouco mais e adentrar na doutrina espírita, o primeiro que deve ser lido. Tá? Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro que deve ser lido. Junto dele tem um que não faz parte da codificação, é uma obra do Kardec, mas não é dos principais, faz parte, mas não é acessório, que é o que é o Espiritismo. Tá? Posso indicar ele aqui para vocês, porque está aqui à mão. Tá? Então, o que é o Espiritismo? Então, é um livrinho acessório das obras do Kardec, que pode ser lido junto do Livro dos Espíritos, ou quando vocês puderem, né? E quiserem. E aí, lá, no Livro dos Espíritos, que é o livro de pergunta e resposta, tem-se o pensamento, a passagem, não é? Todo ser humano é um espírito imortal, criado por Deus em igualdade de condições. Tá? E daqui a pouco eu vou nessa outra pergunta. Eu vou salvar aqui, aí pode ser que eu peça para você repetir, tá? Que eu estou sem o acesso aqui ao WhatsApp. Mas tem aí, porque a França hoje não vê o Espiritismo com bons olhos, se foi onde surgiu o Espiritismo. Daqui a pouco a gente volta para essa questão. Então, todo ser humano é livre, criado por Deus, em igualdade, é eterno, é uma consciência eterna, inteligente, criada por Deus em igualdade de condições. E a partir de sua origem, as nossas próprias escolhas fazem com que trilham o nosso caminho, criam a nossa realidade pedagógica de aprendizado, para que a partir desse aprendizado a gente faça o nosso movimento evolutivo, não é? Enquanto espírito perene. E aí, uma consciência que não cessa, não morre jamais.
E aí, esse movimento que a gente chama de evolução, ou seja, crescer em consciência, ele é dado através das vidas sucessivas. Nós habitamos o plano material, vivemos uma vida, morremos, nascemos, vivemos essa vida, morremos, voltamos para o mundo espiritual e num determinado momento renascemos e vivemos outras vidas assim por diante. Se a gente trouxer para uma questão didática, e eu vou ser mais técnico, vocês podem perguntar ou pedir que repita, caso não entendam. Se a gente falar na questão do espírito, o que é o espírito puro? De onde vem esse espírito? De algum lugar do universo. O que é um espírito puro, digamos assim? É luz. Tá? Um espírito puro é uma centelha divina, é luz. E nesse movimento é entendido pelo Pai Maior que estar aqui na Terra em constante movimento de evolução, de vidas sucessivas. Então, quando a gente deixa a matéria, quando a gente deixa a vida, a gente não sai da psicosfera terrena. Há variáveis, mas vamos considerar assim. A gente não sai da psicosfera terrena, a gente vai ficar... O que é psicosfera, né? Então, se a gente fala numa atmosfera, a psicosfera vai ser justamente a atmosfera psíquica, psicológica do planeta, que a gente chama também de mundo periespiritual, ou para nós, para o nosso entendimento, mundo espiritual. E é entendido pelo movimento do universo, pelo divino que a tudo governa, que está presente no movimento de vidas sucessivas aqui na Terra, é o melhor ensinamento para nós, enquanto seres humanos, aqui. Existem consciências humanas em outros planetas? Sim, é a pluralidade dos mundos, certo? Então, vai lá também no livro dos Espíritos, que tem lá a pluralidade dos mundos. E ele aí vai falar sobre essa existência de consciências humanas encarnadas em outros orbes. Para nós, estar aqui, então, é um movimento pedagógico de aprendizado. E em um determinado momento não estaremos mais. Então, vir para cá e aqui habitar significa, digamos que em movimento, tá? Tecnicamente eu estou falando. Está na Terra, quer em espírito ou vivendo a vida material, né, a vida física, quero dizer tridimensional, entendendo o mundo a partir daí, dessa ótica, estar numa caminhada evolutiva que faz com que a gente aprenda a cada passo dessa caminhada, quer esteja vivendo na matéria ou não, ou fora dela. Então, é por isso que eu disse no começo, então, estar na vida física é viver a vida espiritual. É a condição do espírito nesse momento. É tanto que tem lá no livro, a perguntinha, lá no livro dos Espíritos, não é? O que é alma?
E a resposta é um espírito dotado de um corpo físico. É um espírito vivendo num corpo físico. Então, a união entre espírito e matéria, didaticamente, é conhecida como alma. E a alma, transitando no mundo físico, participa de vivências, de aprendizado, de quedas, de entendimentos que farão parte de nós doravante, a partir de cada momento e experiência que nós vivenciamos. Então, estar na vida física é uma forma de habitar o mundo espiritual e não há separação disso. Eu me lembro uma médium uma vez ter feito a boa pergunta numa das aulas lá para eles, de se havia um estado consciencial que pudesse se dissociar dela e estar, por exemplo, um estado consciencial dela mesma que poderia estar dissociado dela e de alguma forma influenciando. Ou seja, trocando em miúdos, se tinha uma consciência igual a ela, derivada dela, ou que a originasse, e que poderia estar em uma outra dimensão, a influenciando de alguma maneira. Não tem uma cópia sua fora de você e que tenha pensamentos diferentes dos seus. Tudo vem de você mesmo. As mentes se comunicam. Então, pode haver uma comunicação de mentes de maneira tal que se perceba o pensamento de outra consciência, de uma consciência externa a você, que não a sua. Sim, é um processo de mediunidade, por exemplo. Não é? Então, a comunicação entre mundo espiritual e físico se dá através da mediunidade, mas não que você tenha um espírito dissociado de você que está lá vivendo no mundo extrafísico. Não, viver na matéria é viver em espírito. Não se separam as coisas. O momento que você passa hoje é o teu melhor momento evolutivo. Muito embora o corpo físico ele seja denso e pesado, sob determinada ótica, e ele sofra de forma avassaladora a influência do ego, de um componente psíquico que a gente pode entender como ego. E esse componente egóico, ele faz com que a gente adormeça percepções e sentimentos, que uma vez fora da matéria, eles são atenuados. E aí os nossos sentidos se ampliam. Eu fui muito complicado no que falei, gente. Eu posso repetir, vocês podem aí colocar, tá? Aí tem uma perguntinha aqui. Então o corpo físico é o meio e um canal para o espírito evoluir? Sim. Vocês botam um monte de nome junto, aí eu não sei aqui o que é. Não entendi o teu nome. Pode até colocar aí pra gente, mas enfim, eu vou repetir a tua pergunta. Então o corpo físico é um meio e um canal para o espírito evoluir? Sim, tá? E aí eu vou pegar, eu acho que foi você que fez a pergunta, um gancho do passado, tá? Havia um contexto histórico, sociopolítico, econômico, global, enfim, desse um nome aí que se possa dar para um entendimento, um bom entendimento,
na época do Kardec, né? É uma pós-Revolução Francesa, a Revolução Industrial, então todo um movimento, um período que antecedeu grandes guerras, não é isso? Primeira e Segunda Guerra Mundial, e então que devastou a Europa. Então, considerando, né, esse período histórico, e a gente sempre precisa contextualizar. Qualquer debate ele precisa ser contextualizado nessa temática também, para que ele encontre um sentido verdadeiro. A mesma coisa é o Evangelho do Cristo, quando Cristo falou por parábolas, e a quem ele falou na época que falou, os ensinamentos não são comprometidos por isso. Então, na época do Kardec, lá onde ele desenvolve o Espiritismo, ele encontra um período onde fortemente havia um movimento chamado de Iluminismo, né? É onde todo e qualquer componente religioso, energético, extrafísico, o que é que seja, ele foi negado. O que havia era a razão, o que essa razão pudesse explicar, e o materialismo. Logo, aí ganha força instituições de ensino focadas nesse pensamento, que a gente chama de academia, as universidades. Só que na história da civilização humana não há registro de um povo que tenha deixado de buscar o divino de alguma forma, de alguma maneira de cultuar o divino. Então há na população também um sentimento de desnorteamento, porque é um sentimento de perda, não é? de falta de referência, quero dizer, de perda de referencial do divino. Se agora nada mais existe, eis a razão, esse é meu Deus, foi dito assim. Houve na população um sentimento de perda de referencial e de desnorteamento. E aí, lá para o Kardec, o viés por onde ele entrou, orientado pela espiritualidade, foi justamente o científico, para explicar a existência de outros planos, para explicar os ensinamentos do Cristo através do Evangelho e o sentido que eles faziam para a vida na matéria, no plano físico, para a caminhada do ser humano aqui na Terra. Não é? Evangelho é isso, tá? É aquele ser mais evoluído que já pisou na face da Terra, que fez de cada respiração o melhor exemplo de como se seguir bem, através do amor e da caridade. E aí, o Kardec, nesse contexto, ele se mune, não é? Se prepara e constrói um trabalho todo baseado em ciência. E considerando também, né, ainda considerando o contexto histórico da época, ele precisou lidar de frente, porque assim foi, né? Tem um evento chamado Auto de Fé. Se você pesquisar, você vai ver quando os livros do Kardec são queimados por um cardeal em Barcelona, ferindo o tratado internacional, né, entre França e Espanha. E
nesse contexto, Kardec teve que lidar diretamente com uma igreja católica saída praticamente da Inquisição. Então, é uma época onde a gente vai encontrar esse referencial muito forte, não é? Do embate mesmo de ideias voltadas a essa questão, para que se construísse esse pensamento espírita, explicar as implicações religiosas do espiritismo, e que esse não é nenhum tipo de religião. Quem considerar espiritismo religião não está pensando de uma forma correta. Ele tem consequências religiosas, porque ele fala a respeito do ser divino, e esse ser divino ele é perene, ele é eterno, ele é conectado à consciência do Cristo. Mas o espiritismo é uma doutrina filosófica de bases científicas, porque vai pensar a respeito do ser humano. E aí, lá, você perguntou, né? Então, por que o espiritismo na França ele não é considerado? É interessante isso, né? Então, a gente tem um livrinho do Chico Xavier, que fala assim: Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Seria interessante você ler, é excelente. Eu não sei quem é o espírito agora, se é o Manuel Filomeno de Miranda ou é o Emmanuel que escreve, através do Francisco Cândido Xavier. Então, na França, né, é esse enfrentamento que o espiritismo encontra, e se segue ao trabalho do Kardec, mesmo depois de seu desencarne. Kardec não demora a desencarnar. Ele, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, e em 1869 ele desencarna, vitimado por um aneurisma cerebral, e é um período curto, né, o desenvolvimento de sua obra em relação ao espiritismo. Ele tem uma contribuição muito forte na área de educação, né? Ele foi um cientista, um pedagogo, um educador acadêmico, e também tem um trabalho muito forte nisso, nessa área. Então, pós-desencarne do Kardec, o trabalho na França ele continua, e ele continua de maneira muito forte, o trabalho científico de pesquisa. Tá? Agora, em um determinado momento, o que é que explode? A guerra, que devastou a França, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, aí se quebram grandes correntes de pensamento, inclusive do espiritismo, e há a fuga mesmo daqueles que enfim, pesquisavam, que divulgavam o espiritismo, e boa parte dessas pessoas para o Brasil. E havia um pesquisador lá que já tinha tido contato com toda a obra do Kardec após a sua morte, após o seu desencarne, que era um advogado chamado Canuto de Abreu, que ele traz a obra do Kardec. Ele vai lá no pós-guerra buscar esses textos e ele traz para o Brasil. Tá? Assim como muitos dos que vieram para cá foram precursores daqueles que seriam os espíritas, né? Aqueles que fariam o movimento do espiritismo no nosso país. Reza a lenda, tá? Reza a lenda, a título apenas de curiosidade, que muitos dos desencarnados na Revolução Francesa, principalmente pessoas que foram guilhotinadas, que não foram poucos, tá?
E também mortes, foi muita violência na Revolução Francesa. Tiveram contato com as ideias espiritualistas, porque o espiritismo ainda não estava em vigor, tá? Digamos assim, em vigor no sentido de ter uma obra publicada e aceita na Academia Francesa. Isso vem a ser depois. Mas esses reencarnaram no Brasil com essa missão de divulgar o espiritismo. Tem essa corrente de pensamento, tá? Reencarnacionista, porque assim é o espiritismo, considera vidas sucessivas, e há um grande número de pessoas desencarnadas na Revolução Francesa e naquele tempo que reencarnaram no Brasil com essa missão. E aí, se eu fosse discorrer a respeito de como o Brasil vem sendo preparado para que ele seja a pátria do Evangelho, a gente vai para antes de Moisés. Aí é muito pano para manga e viagem, né? Mas é assim. A gente vai alcançar uma consciência chamada de Ismael, que é o guia espiritual do Brasil. E ele traz toda essa explicação do porquê o espiritismo não se desenvolve na França e sim no Brasil. Hoje se tem na Europa, né, principalmente Portugal, né, e Estados Unidos também, nas Américas tem. Então, na América do Norte, Estados Unidos também tem uma corrente de centros espíritas que estudam o espiritismo, um lugar que tem muito brasileiro, né? Então, eu mesmo tenho uma pessoa que atendo, não sei se ela está aqui presente, que ela está frequentando um centro espírita em Portugal. E aí, olha, interessante, vou tentar conectar as perguntas, tá? Ferreira, daqui a pouco tu repete essa, se ela sumir aí. Deixa eu responder a outra pergunta dela, que foi: então estar presente na fisicalidade, no corpo físico, vivendo na matéria, é uma forma de evoluir? Sim. E aí eu contei a história lá do Kardec, associando a questão do desenvolvimento do espiritismo no Brasil e não na França. E aí a gente está tocando muito nessa tecla porque é importante. Tem um pesquisador chamado Paulo Henrique de Figueiredo, que ele vai pesquisar o Canuto de Abreu, ele vai pesquisar os textos que o Canuto de Abreu trouxe para o Brasil, além, e como ele fez, já depois da morte do Kardec, além das publicações oficiais, né, fundamentais, que é a codificação espírita, ele traz, e esses textos que eu chamo assim, isso é um pensamento meu, uma forma moderna de se estudar o espiritismo, eles trazem um grande passo na evolução do próprio espiritismo, que é uma condição chamada de autonomia moral. Então, essa é uma das principais ideias do espiritismo. Digamos que a grande vitrine, não é, do espiritismo é a ideia de dizer assim: olha, existe um mundo espiritual, um mundo extrafísico ao qual nós pertencemos, que coexiste com o nosso, que é para lá que a gente volta depois que morre, que desencarna, e a melhor forma de estar em ressonância com esse mundo e com a vida após a morte é seguir os ensinamentos do Cristo, o Evangelho, desprovido de componentes religiosos, de dogmatismos. Então, eu não entendi. Os centros são escondidos? Eu acho que você... Não.
Não entendi. Explica melhor. Aí o Kardec, em sua obra, textos próprios dele, não é? Através de médiuns que trabalhavam com ele, das interpretações, enfim, das formas que ele tinha de pesquisar, não foram publicados nessa época que ele publica a Codificação Espírita, tá? Porque ela estava no seu tempo, tinha que cumprir a sua tarefa. E junto à codificação hoje, a gente tem uma série de textos do próprio Kardec que são divulgados foram divulgados recentemente por esse pesquisador chamado Paulo Henrique de Figueiredo, que hoje tem um instituto com uma ligação direta com a Universidade Federal de Juiz de Fora, que fazem uma grande pesquisa sobre o Espiritismo. E ele traz justamente o conceito de autonomia moral. Ou seja, a evolução, o avanço, a tua caminhada enquanto consciência perene, eterna, ela é responsabilidade tua, ela não vem de outra, não existe ninguém responsável por você a não ser você mesmo. E as tuas escolhas, elas compõem um aprendizado que você gera, a necessidade de aprendizado que você gera para si mesmo, tá? Que vai pautar as tuas vidas sucessivas. Ou seja, vai haver uma condição pedagógica do universo, né, promovida pelo Pai Maior, que você vai passar pelo que você passa na sua caminhada, pelos seus desafios, pelas suas provações, até o que a gente entende como dificuldade, tá? Pelo que nós passamos nas nossas vidas, tá? E que isso é apenas um componente, apenas como se fosse tão somente, mas para o nosso entendimento, um componente pedagógico, que dessa forma é melhor para você aprender, porque responsabilidades foram geradas anteriormente por você mesmo. Então não existe castigo. De onde vem a ideia de castigo? Das religiões que nos adestram ou que tentam nos adestrar. É castigo e recompensa. Se você faz o que ela manda, você é recompensado, você vai para o céu. Se você não faz, você é condenado, você vai para o inferno. Né? É condenação, é salvação e danação. Tá? É castigo e recompensa. Ou você é bonzinho, ou você vai ser mau. Se for bonzinho, você recebe. Se for mauzinho, você não recebe. O que é isso? Adestramento. A isso Paulo Henrique de Figueiredo chama heteronomia moral. Ou seja, a moral evolutiva, o que te faz evoluir vem de fora. Então não adianta. Tá? As religiões vão pregar. Não adianta. Eles têm o poder de dizer assim, você é mauzinho ou você é bonzinho. E quem vai julgar isso sou eu. É de fora. É uma heteronomia moral. E aí os textos do Kardec atualizados tem um livrinho com esse nome, assim, Autonomia, bem grande assim, Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo. O Márcio, nosso dirigente Márcio, ele é tem adentrado bem essa teoria, adentrado no sentido de estudado, bem se interessado bastante. Eu acho que ele pode trazer muitos componentes para a gente também. Então a moral, a evolução moral, ela é autônoma, é você que faz, é você que promove, tá? É você o responsável pela sua caminhada.
e está no corpo, como foi a tua pergunta, eu dei uma volta danada, mas para a gente ter conteúdo para debater, e está na vivência física, nascer aqui, tá? Lidar com as condições do ego, ter esses sentidos menos ampliados do que temos quando estamos lá no mundo espiritual, porque a gente tem que olhar para si e para o outro numa condição mais densa, mais difícil de lidar, mais pesada, que o corpo físico é extremamente pesado, faz com que a gente possa aprender, porque assim nós constituímos anteriormente o nosso viés de aprendizado. Lembra? Todos nós somos consciências imortais criadas por Deus em igualdade de condição. E nós escolhemos a nossa forma de aprender e de caminhar. Então, o que a gente passa é responsabilidade nossa. Não que agora vá aumentar o nível de egoísmo, né? Aí ele passa por aquilo que merece ou que ele está passando que é para ele aprender. E eu também, então agora eu só olho para mim. Não, nós estamos em coletividade. E a partir do momento que a gente se reconhece lá atrás, no desenvolvimento mesmo do sistema nervoso, que a gente se reconhece indivíduo, que o hindu chama isso de heresia da separatividade, a partir do momento que a gente se reconhece separado do outro, aí a gente começa uma caminhada egóica, egocentrada, que é bem difícil para nós, que foi uma escolha bem difícil. E aí a nossa tarefa caminhando na fisicalidade, evoluindo sim enquanto espírito na matéria, enquanto alma, não é isso? É o espírito dotado de corpo físico, é transcender o egoísmo. Quando a gente conseguir transcender nossos componentes egóicos mais profundos, nós aqui não precisamos mais reencarnar. É por isso que psiquicamente também é o ego que nos dá a noção de materialidade. Uma pessoa, por exemplo, com esquizofrenia, se diz que ele fragmentou o ego, ou seja, esse muro que a gente constrói em volta de nós mesmos para podermos entender o que é viver no plano material, ele se desfaz. Então o indivíduo tem que criar uma realidade para poder entender esse mundo. Então ele alucina. Tá? Por favor, eu acho que teve o Ferreira que botou um questionamento. Eu vou tentar voltar aqui para ver. Você botou aqui, ó. No livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli, né, que é um grande autor espírita, e Inácio Ferreira, que é um médico psiquiatra, né, desencarnado, diz que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. É verdade? Não, não é verdade. Tá? Allan Kardec ele nunca reencarnou depois de ser Allan Kardec. Não é verdade, não. Mais alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Alguém, por favor, me diz a hora. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Ninguém para colocar a hora aqui para mim nos comentários? Ou eu travei os comentários? Acho que não. Pronto, aí, 8h55. A gente tá já acabando, né? Então, gente, vejam. Espero ter me feito entender na fala. Mas o principal é habitar o mundo espiritual, tá? Não é sair da Terra. Quando a gente desencarna, a gente vê esse mundo espiritual do mesmo jeito que vê aqui o plano físico, tá? Desencarnou,
segundo relatos, né, de ensinamentos deles e a codificação lá espírita, você vai perceber o plano espiritual da mesma forma que percebe esse. Você terá questões psicológicas a resolver da mesma forma que você tem aqui. Aqui é um pouco mais difícil de resolver, sim, mas a gente tem ajudas maiores também. A gente tem o corpo para qual ele drena aspectos psíquicos que de repente caiam no entendimento de que a gente não vai dar conta de compreender aquilo e de atuar no processo de mudança. Então o corpo ele muda para a gente, ele é o fio terra, aí ele puxa e transforma isso naquilo que a gente chama de doença. Então a doença é uma forma de drenar também aspectos que são necessários acontecer para o nosso processo evolutivo. Elas vêm sempre como aprendizado grande. A gente está saindo de um adoecimento coletivo, né? Que foi a pandemia agora. Quanto você já se perguntou o que tudo isso impactou em você? E qual o processo de mudança que isso ativou? E aí, saindo da matéria, desencarnando, a gente não tem o corpo físico, então a gente tem que lidar puramente com as nossas questões psicológicas. Para alguns, isso é insuportável, porque não olhou de forma nenhuma para si de maneira tal como uma centelha divina e que está aqui evoluindo junto com seus irmãos em humanidade. Então isso se torna insuportável. Aí ele pode densificar esse corpo espiritual que nós vemos como vemos aqui, densificar na busca de estar na matéria e gerar uma condição de adoecimento muito próximo do que é o adoecimento aqui. Só que o adoecimento lá não é biológico, ele é psicológico. E ele pode transformar o corpo. Aí nós conseguimos lidar com seres humanos de corpos desfigurados, muitas vezes animalizados, ou em condições que a gente não tem nenhuma representatividade aqui. Socorremos esses espíritos assim nos centros espíritas, nos lares espíritas, muitas vezes. E, de qualquer forma, estando na matéria, ou não, ou fora dela, nós sempre temos que buscar o melhoramento. E o que é esse melhoramento? Aprender. Entendendo que o que passamos hoje é a melhor forma de aprender que Deus nos proporcionou. Então precisamos acolher o que passamos. E a partir do momento que a gente acolhe a nossa dor e ajuda o outro a acolher a dele, a entender que ele precisa acolher a dele, nós diminuímos a densidade sobre nós mesmos. Qual uma boa forma de fazer? O Evangelho do Cristo, que está bem esmiuçado de uma outra forma, de uma forma mais psíquica, de uma maneira, de uma ajuda maior na codificação espírita. Então, o papel do Espiritismo, dentre outros, é fazer com que nós entendamos que o que a gente passa é responsabilidade nossa e precisa ser acolhido. Não negado ou desesperado ou projetado no outro, que na maioria das vezes a gente quer que o outro seja uma cópia de nós mesmos. Isso é a pior coisa que se pode fazer por alguém, não é? A gente vê muito o quê? Nos casais, marido e mulher. O cara projeta na mulher
ou ela nele, né? Um espelho daquilo que ela é, que ele é, querendo fazer do outro uma cópia de si mesmo. E quando esse outro se torna a cópia que a gente quer que ele se torne e promove atitudes iguais a nós, se configuram nas ações que nós mais detestamos, a gente passa a odiar o outro. Então tomem cuidado com isso. A gente só muda a nós mesmos e precisamos mudar para melhor. Venham com a gente nessa busca, né? Estamos aqui, a Casa Espírita está aberta para isso, né? Hoje aberta no âmbito virtual, amanhã, logo no sentido de logo mais, no atendimento. Alguém perguntou por que a Quinta de Luz mudou? Porque nós ganhamos uma casa. Aquela casa da Madalena era alugada. E nós ganhamos uma casa. Né? Alguém chegou de forma benevolente, ou seja, em uma atitude positiva direcionada ao outro, e nos deu uma casa. Disse assim: enquanto vocês cumprirem a tarefa, o objetivo da Quinta de Luz, da proposta espiritual da Quinta de Luz, essa casa é de vocês. Usem o quanto quiserem. E essa casa está sendo reformada. E aí, por isso que não reabrimos ainda. Quando ela for reformada, a gente reabre. E de uma forma que cabe até a acolher projetos que estavam só no papel. Alguém botou aqui: oi Michele querida, tudo bem? Veja, alguém botou aqui: deixei de fumar porque me dei conta que poderia ser um obsessor de um fumante. Preferi sofrer em físico a morrer em espírito. Foi difícil, mas consegui, e cada dia é uma vitória. Parabéns. Tá? Parabéns. As atitudes, os hábitos viciantes, quando desencarnamos, eles tendem a nos perturbar, porque o vício ele sempre vai grudar em uma lacuna psíquica, em algo que você não está querendo olhar, encheu aquilo com o vício para poder desviar o foco. E quando desencarna não tem desvio de foco, então isso é bem difícil. Às vezes vai atormentar quem está encarnado para poder aquele encarnado fumar e você captar os fluidos desse hábito lesivo, se complicando ainda mais. Aí a gente pode falar disso também na continuidade e tudo, mas agora eu acho que deu a nossa hora. Gente, olha, realmente eu fiquei muito feliz em sermos aqui 37, eu acho que não conta comigo, né? 38 pessoas, num feriado, 9 horas da noite, e pensei que fosse estar aqui sozinho gerando conteúdo. Mas que bom que estávamos todos aqui dividindo esse momento. Foi muito bom encontrar com vocês, tá? Foi um dia mais cansativo, estou um pouco cansado. Espero ter transmitido de forma eloquente aí as ideias que estavam na mente para a gente conversar hoje. Mandem suas perguntas, peçam seus tratamentos, façam um movimento de busca, tá? Não cansem, não cessem em buscar. Vocês vão alcançar sim as respostas que procuram. E se vocês colocarem na busca, aí no caminho vocês encontrarão a eles, as consciências que representam o poder de Deus. E eles podem sim fazer muito por nós, no momento que nós estamos fazendo também. Faça e eu te ajudarei. Não foi assim que ele disse? Então façam por vocês mesmos, tá? Lembrem-se, é um processo de autonomia. Façam suas preces antes de dormir e ao acordar. Tome água fluidificada, façam um tratamento espiritual. E breve a gente se encontra lá
Vamos nos encontrar só aqui algumas vezes e breve lá na casa, na Quinta de Luz, na fisicalidade. Tá ok? Beijo grande, boa noite a todos e até breve. Tudo de bom.